Qual a expectativa para o segundo semestre? Olha, a expectativa é de que o Senado ele cumpra o seu dever. É só isso. A população está esperando com muita paciência, né, que o Senado faça um pedido de impeachment, por exemplo. Nós estamos num momento que ou o Senado se levanta e cumpre as suas prerrogativas para que o Brasil volte a ter democracia, ou a gente vai ficar vendo isso aí, o que está acontecendo, né? O mundo todo nos olhando o nosso país esfacelado, né? Porque não temos leis aqui no Brasil que são cumpridas. Cada ministro do STF tem uma Constituição. O governo Lula é política e ideologicamente alinhado com esses ministros do STF, com a maioria deles. E você vê a Lava Jato recebendo o golpe de misericórdia, né? Por exemplo, a alma, o pulmão e o coração da operação era a delação do Alberto Youssef. O ministro Toffoli chutou o pau da barraca. É o que ele vem fazendo sempre, esfacelando, a palavra é essa, não tem outra, o enfrentamento à corrupção, crescendo a impunidade no país. E a gente vê as injustiças acontecendo, né, de perseguição a adversários políticos, baseado em vingança, em revanche. É isso que o Brasil virou a partir do mau exemplo que vem de cima das instituições. E o Senado não pode ficar calado mais. O Senado não pode ficar calado mais. O Senado tem como consertar isso. Como o Senado tem como consertar isso? Que o mundo está vendo já lá de fora, né, a censura imposta aqui, enfim, fazendo uma anistia geral ampla e restrita. Essa turma que está no poder hoje, que o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Lula, disse que essa turma queria voltar à cena do crime, essa turma sequestrou embaixador, essa turma sequestrou avião, assaltou banco com arma. As pessoas que vieram aqui para a Praça dos Três Poderes do dia 8 de janeiro, num domingo, sem liderança, sem tanque, sem nada, sem arma de fogo, munidos com um batom, com bandeira do Brasil, com Bíblia, carrinho de picolé, vendendo algodão doce. Pô, isso é abusar da capacidade de bom senso do ser humano minimamente responsável. Vamos deixar as ideologias de lado. Vamos resolver o problema do Brasil. O Senado tem que fazer, junto com a Câmara, aí sim nós vamos pacificar o Brasil. Nós vamos reconciliar essa nação que está despedaçada. Uma nação que sempre foi pacífica. Está despedaçada porque a injustiça está reinando aqui dentro. Então, como é que a gente vai fazer uma anistia ampla e restrita, geral? Outra coisa, o impeachment de um ministro, gente. O que é que está faltando? O que é que está faltando depois de tudo que a gente está vendo, dos abusos, de invasão de competência, de discurso político? Aquilo é um tribunal político hoje. O Senado tem que dizer, gente, está errado, cada um no seu quadrado. Aí não adianta cobrar a Câmara. Só o Senado pode fazer isso. Então, eu espero que o Senado cumpra seu dever. Nós vamos gritar no limite das nossas forças, denunciar, pedir capacidade de bom senso, seja de direita, de esquerda, seja quem é contra o governo, a favor do governo. É hora da união e de ver que o nosso quintal está errado. Nosso quintal está sujo, nós temos que limpar para poder falar com os Estados Unidos e seja qualquer outra nação de democracia para democracia e não na ditadura da toga que nós somos hoje, com a corresponsabilidade, tem as digitais do Senado, com democracias pujantes como dos Estados Unidos. Essa tarifa do Moraes, essa tarifa do Lula, né, tem esse DNA, é claro que tem. E a gente fica triste que quem vai pagar essa conta é o brasileiro. Então o Senado pode começar a botar ordem nesse país, se quiser, se não se esconder. Mas numa semana decisiva como essa, o presidente resolve colocar uma sessão virtual, remota. E ainda tem perspectiva, olhe lá, estou falando agora 3 horas da tarde. Está um zum, que 4 horas vão botar uma PEC que mostra que o Senado é puxadinho do governo Lula, se aprovar isso, e se colocar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, gente.
com o Senado vazio, com os senadores votando remotamente, sem ter debate. Uma PEC de calote. Uma PEC que vai liberar aí mais de 12 bilhões para o Lula gastar em ano eleitoral fora do arcabouço. Onde é que nós estamos? Nós estamos servindo a quem aqui? A população é que não é. Então, tem muita injustiça acontecendo. Essa semana é uma semana muito triste no aspecto de condenações injustas. Quando se vê, vou citar um caso apenas, tem dezenas de casos de aberrações jurídicas, porque o julgamento é político, né? Então, o que está acontecendo com Braga Neto, com tantos outros anônimos brasileiros que não tiveram a dupla jurisdição, que não tiveram a individualização das penas, nem o direito à ampla defesa, o contraditório, tudo previsto na Constituição, essas pessoas não tiveram. Julgamento sumário, onde quem julga, que se diz a vítima, o ministro Alexandre de Moraes, ele não se declarou impedido. Ele é o promotor, ele é tudo. Não, até os acessos aos autos dos advogados não tem. Então, poxa, é algo surreal que nós estamos vendo, um momento sombrio do Brasil mesmo, nebuloso. Mas a luz vai aparecer. Porque quem está no comando aqui, eles pensam que são eles, mas não. Quem está no comando é Deus. E Deus tem um plano para essa nação. Então, você vê injustiças. Eles não tinham mais o que pegar, por exemplo, do ex-ministro Anderson Torres, um funcionário exemplar da Polícia Federal. Por onde passou, conseguiu um respeito de todo mundo pela ética, pela integridade. As acusações dele caíram todas. Se desmontou, lembra quando estava sendo transmitido ao vivo, ao julgamento? Porque a cariação não deixaram. Mas o julgamento ali teve questionamentos que os generais, né, as pessoas que participaram, disseram, não, eu tenho uma retificação a fazer. O caso do Anderson Torres, ele não estava na reunião. Então isso foi desmontando uma a uma. Nem para você ter uma ideia, o Ibanez faltou, tinha confirmado e faltou, porque ia ficar muito claro, mas acabou ficando, até pela falta, o silêncio diz muito, que ele era o responsável pela PM. Não é o secretário de segurança que é. O Anderson Torres era secretário de segurança. A Polícia Militar do Distrito Federal é subordinada diretamente ao governador, é diferente de outros estados brasileiros. Por isso que ele faltou, será? Mas caiu ali, porque ficou claro que não tinha. Então foi desmontado um a um a tese do Anderson Torres. Como não tinha nada, absolutamente nada mais, eles pegam uma declaração ambígua da Gol. Desculpa eu estar ali segurar esse microfone durante muito tempo, mas é porque é uma coisa tão assim, e nós estamos na última sessão, né? Constrange um cidadão de bem. Então eles não acharam nada do Anderson. O que é que fizeram? Foram pegar uma declaração ambígua da Gol, que nós vamos chamar aqui no Senado, para deixar claro, dizendo, olha aí, vai em cima da reputação do cara, além da queda do cois, dizer que ele falsificou um documento. Cara, isso é muito grave. Numas alegações finais, ou seja, não dá nem tempo da defesa ir com o contraponto, porque não tinha mais nada para condenar o cara. Então, em vez de reconhecer o erro, dizer, rapaz, você está absolvido, realmente não tem nada a ver, está aqui, não tem nada para se pegar, não tem mais bambu para flecha. Eles pegam e vão fazer uma suposição de que ele falsificou. E está aqui o documento da agência de turismo dele, mostrando, está aqui, ó, dia 21, está aqui, ó, dia 21 de novembro de 2022, foi emitida a passagem, pago, está aqui cartão, tudo. Aí fica o questionamento, por que isso? E eu vou dizer uma coisa, é um testemunho pessoal que eu vou dar. Deus faz as coisas assim para não ter... As minhas filhas estudam com as filhas do Anderson Torres, na mesma escola. E essas meninas vinham desde o começo do ano de 2022 falando do sonho de ir para os Estados Unidos, que naqueles anos ia, que o pai tinha economizado, que estava tudo... E foi comprado meses antes. Aí a PGR não tem o que falar, de forma clandestina, pega um documento, joga no final para macular a imagem de um cara desse.
Eu não sei onde é que essas pessoas vão colocar a cabeça no travesseiro. Eu não sei. Por isso eu faço um apelo às pessoas de bem. Vai todo mundo ficar calado nisso aí? Não, é sério. Como é que bota a cabeça e dorme? Dorme. A consciência, questão de consciência tranquila. Aí o cara, está aqui a prova. Comprou, pagou. Aí coloca em dúvida que era fake, que não fez isso, que fez de última hora. Se as filhas estavam falando desde o início, e tem a prova de que ele comprou, a Gol vai ter que explicar, porque me parece muito estranho isso, vão jogar documento. Todo mundo sabe, e eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos. Sempre que tem recesso, que tem algum momento, eu vou visitá-los. Né? No carnaval, numa coisa, eu vou visitar. E nesse período de férias, eles colocam voos extras. A Gol fez um documento como se, sabe, quisesse deixar mais, mas não foi no voo oficial e no extra. Está estranho tudo isso. E para finalizar, já que vai ser a minha última entrevista antes do recesso, eu procuro... Olha só o que aconteceu hoje. Agora, eu estava na tribuna do Senado falando. O Estadão coloca aqui na matéria de agora, está no site. Desistências, faltas e decisões de Moraes esvaziam a audiência de testemunha de Felipe Martins. Aí eu fui ler a matéria, porque esse caso é um caso escandaloso do Felipe Martins. Até o coronel Mauro Cid disse ontem que ele não viajou para os Estados Unidos. Então, teve uma falsificação. O cara não era para ter sido preso, não era para estar nem nesse processo de suposta tentativa de golpe que não para em pé. Ele não era. Mas aí olha o que aconteceu. Olha aqui, eu vou ler para vocês, é bem curtinho. Apenas uma testemunha arrolada pela defesa de Felipe Martins compareceu ao STF. Aí vamos ver. Cadê as outras? Por que estão com medo? Disposição disso? Na lista de pessoas a serem ouvidas havia nomes como o deputado Marcel Van Hatten, novo, e o senador Eduardo Girão, novo, esse que vos fala. Olha aqui, se isso aqui é um país sério. Me diga se isso aqui é um país sério. Além das faltas, Moraes indeferiu os depoimentos de 11 testemunhas, incluindo Van Hatten e Girão, por compreender que não havia pertinência com os fatos analisados na ação penal. Eu soube pela mídia, tá? Aí olha aqui o que aquele ministro diz a meu respeito. O ministro mencionou, por exemplo, que o senador Girão já manifestou em outras ocasiões não ter conhecimento sobre o ocorrido. Onde que ele viu que eu não tenho conhecimento? Quem foi que disse para ele? Eu não entendi essa. Vamos oficiar o Supremo para entender isso. Direito negado de falar sobre esse caso. É o que? A visibilidade que um senador, um deputado, como Marcel Van Hatten, traria para o processo, mas o meu dizer que eu mencionei, eu não lembro de ter mencionado. Sinceramente, esse assunto é tão assim escabroso que a gente acaba estudando alguma coisa e vendo as inconsistências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as pessoas de bem, que a verdade possa vir à tona o quanto antes, porque essa ditadura está fazendo muitas vítimas. Vítimas de presos políticos e vítimas de gente que não tem nada a ver com isso aqui também, que são os brasileiros que estão pagando a conta, e a gente fica triste desse olhar do mundo nos tratando como uma ditadura, e na verdade nós somos uma ditadura mesmo, e a gente precisa encontrar direita, esquerda, quem é contra o governo, a favor do governo, uma solução. Mas isso nós temos que organizar nosso quintal, limpar o nosso quintal, que é através de anistia e impeachment de ministro do Supremo, para a gente voltar a ter a normalidade jurídica no país, normalidade democrática, porque hoje a gente tem um estado de exceção. Desculpa, eu acho que foi a entrevista mais longa que eu dei a você, não sei como é que você aguentou segurar esse microfone o tempo todo, mas a história vai mostrar tudo isso. Eu espero que com menos sofrimento dos brasileiros. Desculpa. Obrigado.